Meus amigos, o governo Lula acaba de dar mais uma prova de que quando o buraco fiscal aperta, quem paga essa conta não é o sistema, não são os privilegiados e muito menos é a máquina pública inchada. Quando tem problema de rombo fiscal, quem é que paga a conta é você, consumidor brasileiro. É você também, pequeno e médio empresário, que rala todo santo dia para manter as portas do seu negócio abertas. Porque na semana passada, o Congresso recebeu um projeto de lei complementar que aumenta em 10% a base de cálculo do imposto de renda para a pessoa jurídica, que é o IRPJ, e também da contribuição sobre o lucro líquido, o CSLL, para as empresas que estão no regime do lucro presumido. E o que é o lucro presumido, hein, Josué? É um regime simplificado criado justamente para aliviar a burocracia e permitir que milhares de negócios do nosso país consigam respirar sem ter a necessidade de contratar um exército de contadores. Foi uma vitória para o setor produtivo, mas agora eles querem transformar esse respiro em um verdadeiro sufoco. E a gente não está falando aqui de um imposto que vai afetar somente as empresas. Pelo amor de Deus, não caia na história da Janja, né? Isso aqui é um imposto, pessoal, fica tranquilo, porque é um imposto que vai ser somente para as empresas. As empresas que vão ter que pagar esse imposto. Mas você sabe aonde é que isso vai dar, né? Você sabe quem realmente paga essa conta. E esse aumento de imposto não vai impactar os grandes conglomerados, as grandes multinacionais, os bancos bilionários. A gente está falando de algo que vai impactar padarias, clínicas, escritórios de advocacia, consultórios médicos, pequenas fábricas e prestadores de serviços. Negócios que movimentam a economia real, que empregam gente de verdade e que pagam seus impostos em dia. Negócios que, na visão do governo, viraram um alvo fácil, uma presa fácil. O projeto é muito claro. Se a empresa fatura mais de R$ 1.200.000 por ano, ou seja, um pouco mais de R$ 100 mil por mês de faturamento, não é de lucro, de faturamento, o governo vai abocanhar uma parte maior do lucro dessa empresa. Na prática, o que isso significa? Significa menos dinheiro no caixa das empresas, menos margem para reinvestir, menos fôlego para segurar os funcionários e é mais uma tesoura no curto tapete do empreendedor brasileiro. E tudo isso em nome de quê? Em nome da meta fiscal. O governo precisa tapar uma parte do rombo das contas públicas e a solução que ele encontrou não foi cortar os privilégios, não foi reduzir o tamanho da máquina e nem revisar os seus gastos obrigatórios. Foi mirar justamente no setor que gera 70% dos empregos formais no nosso país, podendo roubar quase 20 bilhões de reais das empresas em 2026 com essa nova medida. No fim, é como se alguém tivesse carregando um balde cheio de furos e ao invés de tapar os buracos, resolvesse colocar mais água ainda dentro do balde. Quanto mais água coloca, mais água perde. E no fim, o balde continua vazio, mas quem carregou o peso todinho foi o trabalhador brasileiro. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo, porque eu vou te mostrar o que significa de verdade esse ataque ao lucro presumido, como isso pode mudar radicalmente o ambiente de negócios no nosso país nos próximos anos e como essa medida pode impactar diretamente a sua mesa. Pois é, meus amigos, mais uma taxação está vindo por aí. O governo propõe elevar a taxação em regime de lucro presumido em projeto de lei que corta isenções. O projeto eleva em 10% a base de cálculo para as empresas que faturam acima de R$ 1.200.000 por ano, visando arrecadar quase 20 bilhões de reais para cumprir meta fiscal em 2026. Ou seja, esse governo, todo mundo sabe que não tem a menor responsabilidade fiscal, eles torram dinheiro e para que eles possam torrar mais dinheiro, eles precisam aumentar a sua arrecadação. Esse é o arcabouço fiscal, que não tem teto de gasto, na realidade tem piso. Se ele arrecadar muito, ele pode gastar mais do que ele arrecada. Esse daqui é o arcabouço fiscal, que é uma aberração. E para isso ele vai ficar procurando, fuçando em tudo quanto é que é lugar, oportunidade de aumentar a arrecadação. Só com esse aumentinho aqui, o governo tomaria das empresas e das pessoas 20 bilhões de reais a mais para cumprir a sua meta fiscal. E se engana quem acha que o governo quer cumprir a meta fiscal para ficar bonito na foto, para ficar ali no 0 a 0, para equilibrar as contas públicas. Eles não querem isso. Eles querem arrecadar mais para que eles possam gastar ainda mais do que eles arrecadam. E o projeto é de quem? Bom, não poderia ser diferente. Com certeza de alguém do PT. Vamos lá, o projeto é do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, líder do governo na Câmara dos Deputados, que eleva em 10% os percentuais de presunção dos regimes de tributação
situação em que a base de cálculo é presumida para as empresas que faturam mais de R$1.200.000 por ano. Um dos objetivos é o quê? Acabar com esse negócio, é desincentivar que as empresas sejam menos burocráticas, para desincentivar a competitividade entre as empresas. Olha, um dos objetivos da medida é reduzir a atratividade do regime de lucro presumido, considerado pela equipe econômica um benefício fiscal que distorce o sistema. Segundo fonte do Ministério da Fazenda, sob condição de que de anonimato, boquinha fechada. E quem geralmente utiliza esse regime de lucro presumido, nesse grupo estão muitos prestadores de serviços, como escritório de advocacia, clínicas médicas, além de negócios de médio porte no comércio e também na indústria. Bom, vamos simplificar tudo isso. No Brasil, uma empresa pode escolher basicamente 3 caminhos para calcular os seus impostos. O primeiro é o Simples Nacional, que é aquele regime bem reduzido, mais utilizado por micro e pequenas empresas. O segundo modelo é o Lucro Real, que é um modelo mais complexo e cheio de obrigações, geralmente utilizado por grandes companhias. E no meio disso tudo, no meio do caminho, está justamente o lucro presumido. E por que o nome presumido, hein? Porque ao invés da Receita Federal analisar todo o balanço da empresa, pegar tudo que foi faturado, tudo que foi gasto e tirar o lucro disso, ao invés da Receita Federal fazer isso, cara, ela simplifica tudo isso, ela presume, ou seja, já parte de um percentual fixo no faturamento para calcular quanto a empresa deve pagar de imposto. Isso facilita a vida de muita gente, por quê? Porque reduz a burocracia e, ao mesmo tempo, garante ao governo uma arrecadação previsível. Por exemplo, imagina que você é dono de uma padaria de bairro e que fatura R$150.000 por mês, ou seja, R$1.800.000 por ano de faturamento, tá bom? Isso aqui é faturamento, é diferente de lucro. Acima de 1.200.000 você já vai entrar nesse novo regime. Mas vamos lá. Hoje, pelo regime do lucro presumido, a Receita já calcula que 32% deste faturamento é lucro, mesmo que na prática não seja. Com essa base, a sua padaria paga cerca de R$138.000 por ano somente de IRPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido. E com a mudança proposta pelo governo, esse percentual de presunção subiria de 32% para 35%. E parece muito pouco, né? Um aumento muito pouco. Mas isso faz a conta saltar a aproximadamente R$151.000 por ano somente de impostos. Ou seja, só na sua padaria o governo abocanharia R$12.960 a mais em impostos por ano, quase R$1.100 por mês a menos no seu caixa. E de onde é que você acha que vai sair esse dinheiro, hein? Justamente do preço do produto, no preço do pãozinho, do café, do salgado, ou seja, isso vai ser repassado diretamente para o consumidor final. No fim das contas, não é o dono da padaria quem paga sozinho essa conta. É para o cliente que vai para o balcão todos os dias e descobre que o café da manhã ficou mais caro. Não porque teve problema de abastecimento, não porque a farinha subiu de preço, mas porque o governo decidiu aumentar o imposto em cima de quem já luta para sobreviver. E o que dizem os especialistas, hein? Aqui no site contábeis.com.br, já diz aqui que vai ser um possível aumento na carga tributária. Caso aprovada, a alteração resultará em elevação direta na carga tributária para milhares de empresas. Embora o governo sustente que ainda há possibilidade de migração para o lucro real, para muitas empresas a mudança pode significar a perda de competitividade, aumento de custos e a necessidade de reestruturar o planejamento tributário. Além disso, há também o risco de judicializações. O debate já provoca reações no setor empresarial e jurídico. Especialistas apontam que a medida, ao ser tratada de forma isolada, pode ampliar contenciosos e aumentar a insegurança jurídica. Em vez de uma reforma estrutural da tributação na renda, o projeto é visto o projeto é visto como um instrumento arrecadatório, única e exclusivamente. Isso aqui não traz benefício nenhum para as empresas, não traz benefício nenhum para o mercado de trabalho, só vai prejudicar o ambiente de negócios do nosso país. Pois é, meus amigos, esse aumento do lucro presumido, ele vai gerar um aumento não somente na planilha da empresa, ele volta em forma de preço, de inflação escondida e de custo maior no dia a dia da população brasileira. É o pão da padaria que vai ficar mais caro, é a consulta do médico que vai ficar mais pesada, a oficina que vai cobrar mais caro para consertar o seu carro e, no fim das contas,
é o povo que paga 2 vezes como consumidor e como contribuinte. Enquanto isso, lá em Brasília, o discurso é muito bonito. É um discurso de meta fiscal, de equilíbrio das contas, de responsabilidade. Só que a responsabilidade nunca é deles. Sempre sobra para o brasileiro comum que já vive num dos países com a maior carga tributária do mundo e com o pior retorno em serviços públicos. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe algumas informações. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa, como sempre, aqui embaixo no campo dos comentários. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa medida, se você tem uma empresa, se você tem uma empresa no lucro presumido, ou se você é somente um consumidor comum. O que você acha disso? Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha com uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.